Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, na última aula nós fizemos o exercício 7, correto? Paramos aqui. Então vamos para o 8 agora. O segredo da gente aprender equilíbrio químico é trabalhar, né? Tem que resolver exercício dos mais diversos tipos e com diferentes graus de dificuldade, ok? Então vamos para o exercício 8. Esse é o último que eu resolvo com vocês para mostrar uma situação nova e aí o 9 e o 10 fica para casa, ok? Então vamos lá. Exercício 8. A 50 graus Celsius, 4 mols de N2O4 foi colocado em recipiente de 1 litro. Após estabelecimento de equilíbrio, qual é a concentração dos gases? Dado a essa temperatura, Kc é igual a 0,7. Tá ali a equaçãozinha química, né? Tá aqui, ó. Muito bem, vamos para a folhinha. Vamos trabalhar. Opa! Exercício 8. Exercício 8. Então, não pensa, faz. Reação. Não aguento mais, pro. Pois é, eu também não. Vai ser até o fim do semestre, assim. Início. E reagiu, formou. Fim. É mecânico o negócio. 2NO2 gasoso. Ali no slide eu não coloquei o estado físico, tô colocando agora. 1N2O4 gasoso. Certo? Tá aqui a reaçãozinha. Abro uma coluninha para cada substância e vamos inserir o que o problema está nos dando. Então, a 50 graus Celsius, tô lendo para vocês, tá? 4 mols de N2O4 foi colocado em um recipiente de 1 litro. O que ele está fazendo? Ele está descrevendo uma situação inicial. Então, e deu a temperatura, né? Ele falou que colocou 4 mols de N2O4. Ó, então, ele colocou... Nossa, aqui eu inverti. N2O4 é o reagente, né? A reaçãozinha lá tá invertida, tá? Então vamos lá, vamos inverter aqui a brincadeira. Fiz cagada. Vamos lá, não tem problema. Ó, a reação no slide tá invertida, beleza, gente? Então vamos fazer de novo aqui, ó. Reação 1N2O4 gasoso em estado de equilíbrio com 2NO2 gasoso. Olha lá, início, reagiu, formou, fim. Pronto, resolvido. Então, a 50 graus Celsius, 4 mols de N2O4 foi colocado em um recipiente de 1 litro. Daria para fazer daquele jeito que o tio fez também, tá? Daria para fazer desse jeito. Porque tanto faz no final das contas. Mas como a minha resolução tá partindo desse camarada como reagente, então vamos trabalhar assim, ok? Agora que eu percebi isso, não tinha percebido. Porque tanto faz, né? Considerar esse camarada como reagente ou esse, então tanto faz, né? Daria para fazer da outra forma também. Então ele coloca 4 mols de N2O4 colocado dentro de um recipiente de 1 litro. Então ele já está te dando a concentração molar, 4 mols por litro, tá? Ele te dá mais algum valor da tabelinha? Não, mais nada, tá? Ele só me deu o valor de Kc lá embaixo. Então, Kc tem como escrever ele genericamente, né? Kc é igual a concentração
de NO2 elevado ao quadrado dividido pela concentração de N2O4 elevado à primeira potência, certo? E ele me deu Kc. Quanto que vale? 0,7. 0,7 é igual à concentração de NO2 ao quadrado dividido pela concentração de N2O4 elevado à primeira potência. Muito bem, então eu preciso descobrir essas concentrações, né? Então, vamos achar? Olha lá. Como é que fica, então? Ele me deu a concentração de NO2 numa situação inicial? Não. Então, eu vou assumir que essa concentração é 0. Muito bem. Quanto que reagiu aqui de N2O4? Não sei. Ele não falou nada, né? Então, eu vou chamar essa quantidade que reagiu de X. Certo? Nós já fizemos isso. Se isso aqui é X, quanto que é isso aqui, ó? Para eu preencher esses quadradinhos do meio, eu tenho que olhar a estequiometria da reação. Ó, toda vez que 1 mol desse camarada reage, eu formo 2 mols desse. Se reagiu X, então quanto que forma aqui? 2x. É sempre o dobro. Tá? Então, quanto que eu tenho aqui numa situação de fim? Eu tinha 4, desapareceu x. Quanto que eu tenho no final? 4 menos x. Certo? Eu tenho que escrever de maneira matemática com as incógnitas. Se eu tinha nada, apareceu 2x. Quanto que eu tinha no final? Quanto que eu tenho no final? 2x. Legal. Então, o que que eu alimento aqui a minha equação de Kc? Eu alimento com a linha do fim, certo? Então, eu tenho as incógnitas. Vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. 0,7 é igual a concentração de NO2 ao quadrado. A concentração de NO2 no equilíbrio é 2x. Então, vai ficar 2x elevado ao quadrado dividido pela concentração de N2O4 elevado à primeira. A concentração de N2O4 é 4 menos x. Então, 4 menos x elevado à primeira. Bom, a ideia agora é brincar de matemática, gente. E aqui vocês vão perceber que vai dar um trabalhinho maior. Eu vou cair inevitavelmente numa equação de segundo grau. Vocês lembram que tinha um recurso matemático que eu usava quando eu caía nesse tipo de situação, que era meter a raiz desse lado e desse lado? Isso quando o número vem bonitinho, né? 49, aqui quadrado aqui também, aí dá para tirar esse e esse, e aí fica tudo lindo, 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 né? Nesse caso, meus amores, não tem como simplificar. Eu vou ter que fazer na raça mesmo. Lembra que o tio falou para vocês? Eu falei, olha, a gente vai ter casos em que isso não dá para simplificar, né? Olha, quando você chega nesse ponto, você tenta meter a raiz quadrada dos dois lados, para ver se ajuda alguma coisa. Não ajuda. Não dá para tirar o quadrado daqui e o quadrado daqui, então vamos fazer na raça a equação do segundo grau, beleza? Então, vamos matematizar, né? Vamos jogar isso aqui tudo para lá. Então, quando a gente faz isso, vai ficar 0,7 vezes 4 menos x é igual a... Vamos aplicar, né, o quadrado no 2 e no x. Vai ficar 4x quadrado. Muito bem. Aí, tem que aplicar a distributiva, não é? Então, vai ficar 0,7 vezes 4, que dá 2,8, menos 0,7 vezes x, que dá 0,7x, é igual a 4x quadrado. Vamos passar todo mundo para lá? Então, vai ficar como, né? 4x quadrado, o 0,7x eu vou passar para lá, ele está negativo, passa para lá, positivo. Então, aqui, desse lado aqui, eu vou zerar, tá? Eu vou passar todos esses termos para lá.
Então vai ficar 4x, o 0,7x está negativo, passa para lá positivo. O 2,8 está positivo, passa para lá negativo. Certo? Muito bem. Aí, o que é que a gente faz agora? Eu não gosto de trabalhar com a equação, o zero do lado esquerdo, né? Mania. Então, só troco todo mundo de lado. Vai ficar 4x² mais 0,7x menos 2,8 é igual a zero. Equaçãozinha do segundo grau, gente. Basiquinha, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas não tem erro. Como é que eu resolvo uma equação de segundo grau? Aplico Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, né? Então, raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Lembra que toda a equação de segundo grau vai gerar duas raízes. Uma sempre tem significado químico, a outra nunca tem significado químico, tá? Então, vamos lá. Vamos aplicar a Bhaskara nessa equaçãozinha. Como é que fica? Quem que é B? B é 0,7, né? Então, menos B. Então, dá menos 0,7 mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. B é 0,7. 0,7 ao quadrado. Menos 4 vezes A. A é 4. Vezes B. Vezes C, aliás. Que dá menos 8. Menos 2,8. Dividido por 2 vezes A. Quem que é A? 4. Muito bem. Opa! Então, como é que vai ficar, né? Resolvendo essa parte aqui dentro da raiz, vai ficar assim, ó. Menos 0,7 mais ou menos raiz quadrada de 45,29. Dividido por 2 vezes 4, 8. Beleza. Agora, vou pegar uma outra folhinha para continuar a nossa brincadeira. Vou copiar isso aqui embaixo. Menos 0,7 mais ou menos raiz quadrada de 45,29 dividido por 8. Então, vamos continuar a nossa conta aqui nessa folhinha de baixo. Como é que fica? Vamos tirar a raiz desse camarada aqui, né? 45,29. Então, vai ficar menos 0,7 mais ou menos 6,73 dividido por 8. Aí agora, né? Vamos dar x1 e x2. Sempre duas raízes. Então, como é que eu calculo x1? Menos 0,7 mais 6,73 dividido por 8. Como é que eu calculo x2? Menos 0,7 menos 6,73 dividido por 8. Fazendo a continha, deixa eu ver aqui na calculadora. Vamos lá. Menos 0,7 menos 6,73 é igual dividido por 8. Então, uma conta deu... eu já fiz essa, tô fazendo essa daqui na calculadora. Uma conta deu menos 0,93 aproximadamente. E a outra conta é assim, né? É menos 0,7 mais 6,73 é igual, dividido por 8.
Então, essa daqui deu 0,75375. Essas são as duas raízes dessa equação do segundo grau. Bem tranquilinho, né, gente? Vocês já aprenderam a fazer isso. Muito bem. Agora, toda vez, foi como o tio falou, toda vez uma raiz tem significado químico, outra não. Então, vamos lá, vamos pegar esse aqui primeiro, ó, x2, menos 0,93. Ó, esse aqui, o que é isso aqui? É o valor de x. Vamos olhar agora para isso daqui lá na tabelinha de equilíbrio? Aqui, ó. Eu preciso, né? O que ele está pedindo ali no exercício? Ele quer a concentração dos gases no equilíbrio, né? Então, eu preciso achar esse quadradinho e esse. É isso que ele quer, né? Ele está perguntando qual é a concentração dos gases na situação de equilíbrio, após o estabelecimento de equilíbrio. Qual que é essa concentração desse gás e qual que é a concentração desse gás? Então, eu preciso achar o valor de x para achar a concentração. Então, olha só, quando eu penso esse número negativo aqui, ó, né? Qual que é a concentração desse gás? 2 vezes menos 0,93. Vai dar um número negativo. Existe concentração negativa? Não. Então, esse número aqui não tem significado químico, certo? O menos 0,93, ele não tem significado químico. Ah, professor, quer dizer que um número negativo nunca tem significado químico? Não. Nunca diga nunca na química. Eu sempre, quando eu digo nunca, eu queimo a língua, né? Por quê? Porque existe, por exemplo, existem situações em que a equação de origem é uma subtração e aí o menos 0,93. Quando eu aplico lá, aqui nesse quadradinho teria significado químico. Porque 4 menos no 0,93 daria um número positivo. Então, se eu olho para o menos 0,93 aplicado aqui, ó, teria significado químico sim, né? Só não tem aqui, beleza? Então, existem exercícios em que o número negativo da raiz cai numa equaçãozinha aqui de subtração, papapá, em que positiva todo mundo. E é o número positivo que negativa aqui dentro e que não tem significado químico, tá? Então, não venha com essas generalizações. O número negativo sempre é o que não tem significado químico. Não, não existe isso. Você pega a raiz, enfia lá nos quadradinhos para ver se tem significado químico nos dois. Aqui tem significado químico, aqui não. Então, essa raiz, ela está inadequada. Ela precisa ter significado químico em todos os lugares, ok? Muito bem. Então, é esse o valor de x, ó. Tá? Se eu coloco 0,75 tanto aqui quanto aqui, dá valor positivo, certo? Então, eu consigo agora calcular as concentrações, que é isso que ele está pedindo, né? Após o estabelecimento de equilíbrio, qual é a concentração dos gases? Então, a concentração dos gases no equilíbrio químico são essas daqui, ó. Então, vem com o tio, ó. Qual que é a concentração de N2O4? Olha lá. Concentração de N2O4 no equilíbrio. Qual que é a concentração? É 4 menos X. 4 menos X. Qual que é o valor de X que tem significado? 0,75375. Então, a concentração de N2O4 é 4... Opa, está sumindo aqui. Menos 0,75375. A concentração de N2O4 dá 3,25, já arredondando, tá? Mol por litro. Lá. Beleza, fizemos essa. Agora vamos para a próxima. Qual que é a concentração
de NO2 no equilíbrio. A concentração de NO2 no equilíbrio é 2x, escrita de maneira matemática. Então, a concentração de NO2 no equilíbrio é 2x. Olha lá. Tá? Muito bem. A concentração de NO2, então, é 2 vezes o valor de x, que é 0,75375. A concentração de NO2 é igual a 1,5075 mol por litro. Fiz uma lambança aqui, né? Aqui eu fiz com 2 casas depois da vírgula, aqui com 4, não tem problema, né? Tudo bem, gente? Tá claro? Babinha, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, ó. Você vê que a gente fez aqui o exercício, deu 2 folhas de resolução, porque caiu numa equação de segundo grau, mas dá para fazer. Agora, a diquinha preciosa do tio. Toda vez que você faz uma equação de segundo grau, às vezes a gente erra no meio do caminho, né? Putz, aconteceu aqui no menos 4AC, eu fiz a conta, achei os valores, tudo bonitinho. Como é que eu sei que tá tudo certo, né? Tem como fazer a prova real da brincadeira, né? Tem como, então, Kc não é, aqui vamos pegar a folhinha aqui, Kc não é a concentração de NO2 ao quadrado dividido pela concentração de N2O4? Então, Kc é igual a concentração de NO2 ao quadrado dividido pela concentração de N2O4 elevado à primeira potência. O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de descobrir essas concentrações que ele me pediu, né? Ele me deu o valor de Kc. Quanto que é o valor de Kc? 0,7, está lá no exercício. Então, qual que é o segredo para você saber se você fez corretamente e não teve nenhum errinho besta no começo? Porque aí se você tem um errinho, um detalhe lá no começo, erra tudo. Tudo dá errado. Então, o jeito de testar é o seguinte, eu alimento essas concentrações aqui e aqui. Se essa divisão der 0,7, então tá certo o que o tio fez. Então, vamos fazer aqui, Vai ficar como a continha? Concentração de NO2, que é 1,5075 elevado ao quadrado, dividido pela concentração de N2O4. Deixa eu colocar ele sem arredondar, tá? 3,24625 elevado à primeira, tá? Eu arredondei para 3,25. Pronto, agora eu coloquei o número que eu achei na calculadora. Quando eu faço essa conta, né, eu acho 0,7. Portanto, deu certo. Se deu certo, então o tio fez corretamente os números. Achou corretamente as concentrações. Gente, tá claro? Babinha. Então, lembra que o tio falou que ia aumentando a dificuldade dos exercícios devagar. É isso que a gente está fazendo. Vamos lá. Agora vamos fazer o exercício 9. O exercício 9 ele é muito parecido. Tô na cozinha hoje, hein? Caramba, o sol tá na minha cara lá na sacada. Aí não tá dando mais para filmar lá não. Lá 5h29 da manhã começa o sol. Bate o primeiro raio de sol na minha cara. Aí eu não consigo fazer nada mais. O sol, estamos chegando no verão, o sol tá ficando cada vez mais forte. Então vamos lá. Exercício 9. Para a equação PCl5 em equilíbrio químico com PCl3 gasoso e Cl2 gasoso, a constante de equilíbrio Kp tem um valor de 0,497 a 500 Kelvin. Um cilindro de gás a 500 Kelvin é carregado com PCl5
a uma pressão de 1,66 atm. Quais são as pressões de todos os gases na situação de equilíbrio a essa temperatura? Gente, olha só. Para essa questão 9, eu não vou fazer, vocês vão fazer em casa, tá? O segredo é botar a equação e alimentar a tabelinha de equilíbrio com atmosfera de pressão. Então, usa as pressões parciais para alimentar a tabelinha de equilíbrio, tá? E aí, o tipo de exercício aqui é igualzinho ao que nós temos aqui anteriormente. Nós vamos cair numa equação de segundo grau que você vai ter que resolver e aí você acha as pressões parciais, tá? De cada gás, porque é isso que ele está perguntando, né? Olha lá, ó. Quais são as pressões de todos os gases na situação de equilíbrio a essa temperatura? Ó, perceba que a pergunta é bem parecida com a de cima, né? Ó. Após o estabelecimento do equilíbrio, qual é a concentração dos gases? Aqui, ó, quais são as pressões parciais de todos os gases na situação de equilíbrio a essa temperatura? Ó. Ele está perguntando a mesma coisa, que é o quê? A última linha da tabelinha de equilíbrio. Aqui é a última linha da tabelinha de equilíbrio alimentado com mols por litro. Aqui, ele também está pedindo a última linha da tabelinha de equilíbrio, só que você alimenta ela com pressão parcial. Também dá para fazer desse jeito, tá? Você vai cair numa equação de segundo grau, vai ter que resolver ela e vai dar certo, ok? Acredita que vai dar certo. Muito bem. Tem resposta para esse exercício 9. Qual que é a resposta? Tá lá, ó. Tá? A pressão parcial do PCl5 é 0,967 atmosfera, do PCl3 é igual à pressão parcial do Cl2, que é 0,693 atmosferas, tá? Muito bem. Para finalizar, um último exercício, exercício 10. Aqui o tio colocou uma consideração em vermelho, que é o seguinte, ó, exercício errado, pois o exercício não se atentou ao domínio da equação dos gases ideais, que é, aqui eu coloquei até 10 atmosferas, mas esse valor é questionável, tá? O fato é que a equação dos gases ideais, ela funciona a baixa pressão, ali perto de 1, 2 atmosferas, varia um pouco, né? Então, esse exercício, ele está levando em consideração a equação dos gases ideais, mas para uma pressão que está muito alta, tá? Então ele está inadequado, mas é um exercício interessante da gente fazer, da gente resolver, tá? Apesar dele estar na sua origem errado, ok? Então aqui de novo no exercício 10, você vai cair inevitavelmente numa equação de segundo grau que você vai ter que resolver ela na unha, ok? Tá aqui as respostinhas. Olha lá. Vamos ler, né? Um frasco de 1 litro é preenchido com 1 mol de H2 e 2 mols de I, né? A 448 graus Celsius. O valor da constante de equilíbrio, no caso Kp, para a reação de formação de HI é 50,5, tá? Quais são as pressões parciais de todas as substâncias no frasco na situação de equilíbrio? Ó, igualzinho os anteriores. Qual que é o segredo aqui? Alimentar a tabelinha de equilíbrio com atmosfera de pressão. Ele não está dando mol por litro de nada aqui, né? Então, alimenta a tabelinha com pressão, com atmosferas, né? E aí você vai fazendo. Vai alimentando, papapá, ele quer, né? Ele está te dando Kp, que é 50,5, e está pedindo quais são as pressões parciais de todos os gases na situação de equilíbrio, ou seja, a última linha da tabelinha de equilíbrio, tá? Então, você vai fazendo, você vai cair numa equação de segundo grau, e aí você vai resolver o exercício, você vai ver que dá trabalho, ó. Aqui a resolução do tio deu 2 páginas, né? Natural. Muito bem, aí você vai chegar a pressão do H2 de 3,85, do I2 de 63,03 e do HI de 110,68 atmosferas. Tá? Olha só a quantidade, a pressão alta que tem lá dentro do recipiente. Para esse tipo de pressão, a equação dos gases ideais já não funciona faz muito tempo,
tá? Mas vamos trabalhar com a equação, tendo como pressuposto a equação dos gases ideais. Não tem problema nenhum, certo? Muito bom. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o conceito de KP, né? Entendido a aplicação do conceito de KP para situações reais, né? E até a próxima aula. Beijo, beijo. Até.